amigos, esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz, o canal que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos. De maneira que nesse vídeo nós vamos apresentar um tema que já é bastante frequente em concursos públicos, qual seja as manifestações orais de pacientes portadores de diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 2. Contudo, num contexto direcionado para a Covid-19, porquanto esses pacientes também, relativamente à Covid-19, são pacientes portadores de comorbidades. De maneira que essa questão relacionando pacientes especiais, tais como são os pacientes diabéticos atendidos em consultório odontológico, direcionado para esse contexto da Covid-19, que será um tipo de questão bastante frequente nos concursos nesse período pós-pandemia, pandemia ou pós-pandemia. De maneira que eu sugiro você a continuar assistindo. Feitas essas considerações introdutórias, nós passamos a apresentar algumas considerações gerais relativamente à diabetes mellitus. Como nós sabemos, a diabetes mellitus ela pode ser classificada em dois tipos. A diabetes mellitus do tipo 1, que é insulino dependente, e a diabetes mellitus do tipo 2, que é insulino independente. Basicamente é uma doença metabólica que se caracteriza por hiperglicemia. Hiperglicemia essa que promove alterações no metabolismo dos carboidratos, de proteínas e de lipídios. Então, basicamente, esses dois tipos de diabetes, do tipo 1 e do tipo 2, a do tipo 1 é basicamente relacionada com uma deficiência das células beta do pâncreas de produzir, sintetizar e secretar a insulina, usualmente em decorrência de doenças do tipo autoimune. E a do tipo 2 está relacionada com fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, a falta de exercício, dentre outras, que vão sensibilizando as células na direção de uma resistência à insulina. Basicamente, do tipo 1 é insulino dependente, porque ela usualmente está associado a uma baixa concentração, a uma baixa síntese e secreção de insulina por essas células beta do pâncreas. Enquanto a do tipo 2 é insulino independente, porque ela guarda uma relação com a resistência das células induzida por esses fatores de risco, tais como, por exemplo, a falta de exercícios, a obesidade, que promove essa resistência das células à insulina. Lembrando que a insulina ela guarda uma relação direta com a passagem da glicose do meio extracelular para o meio intracelular, de maneira que em qualquer um desses dois tipos de diabetes ocorre essa hiperglicemia, consequentemente com a produção de fatores, de produtos, melhor dizendo, produtos decorrentes da glicolização que se depositam em carboidratos, em proteínas, em lipídios, causando essas alterações de natureza sistêmica, alterações essas que, em nível celular, promovem o comprometimento da atividade dos polimorfos nucleares. Lembrando que os polimorfos nucleares são os eosinófilos e os neutrófilos, de maneira que ocorre um comprometimento da adesão, da quimiotaxia e da fagocitose. De maneira que, como consequência
desse comprometimento da atividade desses polimorfos nucleares tem a inibição da atividade bactericida, a redução da resposta antigênica e da atividade dos linfócitos T. Todas essas alterações, elas guardam uma estreita relação com Feitas essas considerações, nós passamos a estudar a patofisiologia do diabetes. Basicamente, a patofisiologia do diabetes ela guarda uma relação com a ativação do metabolismo dos polióis mediante a ativação da enzima sorbitol bialdose redutase com a geração de produtos finais da glicosilação, denominados de AGEs. Produtos esses que se depositam em lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Como nós sabemos, a energia celular é obtida através da cadeia respiratória, do ciclo de Krebs, via a ativação da enzima exoquinase. Contudo, no diabetes, como ocorre uma hiperglicemia, a concentração de glicose presente nesse ciclo de Krebs, ele satura essa enzima exoquinase, em decorrência da glicose não migrar do meio extracelular para o meio intracelular, em decorrência da deficiência, seja da síntese e secreção de insulina, seja em decorrência da resistência celular a essa insulina. De maneira que, em decorrência da saturação, do comprometimento da atividade catalítica, da atividade funcional da exoquinase, ocorre a ativação da enzima aldose redutase, inicialmente com a redução da glicose a sorbitol e posteriormente a oxidação do sorbitol à frutose, de maneira que seja o sorbitol, seja a frutose se acumulando, gera esses produtos de glicosilação da glicose, os AGEs, que promovem a ligação desses produtos em lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, comprometendo a atividade funcional celular e gerando manifestações sistêmicas que nós veremos a seguir. E uma outra consequência desse mecanismo patofisiológico, desse mecanismo bioquímico patológico, é basicamente o decréscimo dos cofatores NADP H e NAD, que, em decorrência desse esgotamento, desse decréscimo, em decorrência dessa atividade funcional aumentada da geração de frutose, de sorbitol a partir da glicose, agentes que promovem tampões orgânicos, tampões que promovem a diminuição do pH, de maneira que ele não se acentue ou mantenha o pH em nível fisiológico, como a glutadiona, ou então vasodilatadores como óxido nítrico ou myo-inositol, que é necessário para a atividade neural, são decrescidos, gerando também essas manifestações sistêmicas que nós veremos a seguir. E o mecanismo que decorre dessa síntese e secreção deficiente da insulina, ou então em decorrência da resistência à insulina, promovendo a hiperglicemia, ativação da metabolização da glicose para sorbitol e para frutose, geram os produtos de glicosilação avançada da glicose, que, como nós já mencionamos, já ressaltamos, se depositam em lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, comprometendo a atividade celular. Além do que, em decorrência dessa síntese aumentada de sorbitol e frutose, a partir da redução da glicose,
ativa-se receptores do tipo RAGE, ou seja, receptores para os produtos de glicosilação avançada da glicose, induzindo inflamação. Inflamação essa que ressalta-se no contexto da Covid-19, exacerba a tempestade de citoquinas constatada nessa Covid-19, sendo essa um elo de ligação entre o diabetes, a Covid-19, no contexto das comorbidades. De maneira que, bioquimicamente, o que nós podemos constatar é que, basicamente, a glicose sofre redução mediante o cofator NADPH por atividade catalítica, atividade funcional da enzima aldose redutase, em que se rompe essa liga dupla existente aqui no oxigênio com o carbono, de maneira que esse hidrogênio que é adicionado forma uma oxidrila, gerando o sorbitol. Novamente, o sorbitol é agora oxidado utilizando o NAD positivo, é oxidado por meio da enzima sorbitol dehidrogenase, ou seja, dehidrogenase agora ela remove esse hidrogênio, de maneira que essa é uma reação de oxirredução, e que na primeira parte nós temos uma redução e na segunda parte uma oxidação, ou seja, a adição de hidrogênio, de um íon hidrogênio, e a remoção de um íon hidrogênio, gerando a frutose. De maneira que, seja o sorbitol, seja a frutose acumulando-se nos tecidos, promove essas manifestações sistêmicas relacionadas, sistêmicas, bioquímicas, metabólicas relacionadas com a diabetes mellitus, que nós veremos a seguir. Assim, as alterações sistêmicas relacionadas com a diabetes, elas decorrem de uma disfunção relacionada com a insulina, seja, como nós mencionamos anteriormente, decorrente da diminuição da síntese e secreção de insulina pelas células betas, ou então em decorrência de um aumento dos tecidos celulares, das células, a insulina, em decorrência de fatores de risco, como a obesidade, como a falta de exercício, dentre outras, a gravidez, que caracterizam a diabetes do tipo 2 e, no caso da gravidez, a diabetes gestacional. Mas, basicamente, essas alterações relacionadas com a insulina, elas induzem a uma hiperglicemia, ou seja, o aumento da concentração de glicose circulante, e uma dislipidemia, ou seja, pela presença de ácidos graxos livres, também em concentração aumentada na circulação. Essas alterações, a hiperglicemia, a dislipidemia, elas induzem uma disfunção imune, ou seja, inflamação, induzem também uma resposta imune deficiente e torna o indivíduo propenso à infecção. Lembrando que essas características, essa disfunção imune da diabetes complica, é um fator também de comorbidade relacionada com a Covid-19. De maneira que tanto a hiperglicemia como a dislipidemia, em nível intracelular, a concentração aumentada de glicose e a concentração aumentada de ácidos graxos livres, eles induzem a síntese e secreção de produtos tóxicos derivados do oxigênio, radicais livres derivados do oxigênio, que atuam basicamente em nível mitocondrial. Em nível mitocondrial, eles aumentam a síntese e secreção de produtos da glicosilação avançada, induzem ao aumento da atividade dos receptores do tipo RAGE para esses AGEs, ou seja,
produtos da glicosilação avançada, induzem também o aumento da atividade funcional de uma proteína quinase C, que está relacionada com o ciclo de Krebs, com a produção de energia a partir do ciclo de Krebs, melhor dizendo. Aumentam também o metabolismo dos polióis e também o mecanismo, a rota via exosaminas. Basicamente, os ácidos graxos, o aumento da concentração de ácidos graxos livres também produz essas mesmas alterações em nível enzimático, em nível metabólico, com a adição de diminuir a atividade funcional da NOS, ou seja, da óxido nítrico sintetase, ou seja, enzima que induz a síntese do óxido nítrico, que, como nós sabemos, é um vasodilatador. E também diminui uma outra enzima denominada de prostaciclina sintetase, que também produz um vasodilatador denominado prostaciclina. De maneira que, diminuindo esses vasodilatadores, ocorre a hipertensão. Hipertensão essa que ressalto novamente, lembro que também guarda uma relação com a Covid-19, sendo também um fator de comorbidade relacionado com a Covid-19. De maneira que a hipertensão, ela induz a complicações microvasculares e a complicações macrovasculares. As complicações microvasculares são a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia e os pés diabéticos. De maneira que, basicamente, essas alterações, elas decorrem de complicações em nível das células do ambiente vascular, do compartimento vascular, ou seja, dos pericitos e das células endoteliais. A hipertensão induz a uma apoptose dessas células. E ao nível macrovascular, basicamente, essas complicações do diabético, da diabetes, guardam uma relação com a vasoconstrição, com a inflamação e com a formação de trombos. Lembrando também que essas alterações em nível sistêmico, em nível macrovascular, induzidas pela diabetes, também complicam a Covid-19, são fatores de comorbidade para a Covid-19 e a heterogêneos, ou seja, basicamente as complicações macrovasculares se caracterizam pela formação de trombos e de êmbolos que causam a doença cerebrovascular, a doença arterial periférica e também doenças em nível das coronárias, tornando o sujeito mais susceptível à formação de trombos e também sofrer ataque do miocárdio. Ataque cardíaco. Lembrando que essas alterações também guardam uma relação, são fatores de comorbidade para a Covid-19. De maneira que, a seguir, nós apresentamos as manifestações orais da diabetes, que guardam também uma relação com a Covid-19. A importância do tratamento do paciente diabético, do controle, especialmente da doença periodontal, das infecções de natureza odontogênica, tanto no contexto da diabetes como da Covid-19. Feitas essas considerações acerca das manifestações sistêmicas relacionadas com a diabetes, nós passamos a apresentar as manifestações orais
identificadas em pacientes portadores de diabetes, manifestações orais essas que também se manifestam em pacientes portadores de Covid-19. De maneira que, associado às manifestações sistêmicas, ou seja, doença renal e doença cardíaca, nós também encontramos manifestações orais. Manifestações orais essas que podem ser a periodontite, as cáries, a boca seca, secura na boca, distúrbios no paladar, distúrbios no gosto, até mesmo câncer oral, sendo que as principais patologias relacionadas com a manifestação oral são ilustradas em tela. E essas manifestações, elas vão desde a doença periodontal, as cáries, a patologia pulpar, a patologia periapical. E dessas se ressalta basicamente a doença periodontal, porquanto na doença periodontal são sintetizados e secretados mediadores químicos pró-inflamatórios, mediadores químicos esses que contribuem para aquela tempestade de citoquinas que se identifica na Covid-19. De maneira que, em tela, nós ilustramos um caso de paciente diabético que apresenta periodontite, onde na radiografia periapical nós podemos constatar em verde o nível ósseo de uma pessoa da mesma idade que apresentaria o nível ósseo normal, não patológico. Já em pacientes diabéticos ocorre uma diminuição desse nível ósseo, especialmente entre os dentes, de maneira que, ressalto novamente, em verde seria o nível ósseo normal de um paciente que não apresenta diabetes. E em vermelho se ressalta essa perda desse nível ósseo, especialmente entre os dentes. Também se identifica em pacientes diabéticos um aumento, uma propensão para o desenvolvimento de cáries, sejam essas cáries oclusais, cáries de fissura, ou então cáries localizados na superfície distal e medial dos dentes, como ilustrado também nessa radiografia periapical. Também se identifica nesses pacientes portadores de diabetes como manifestação oral a presença da língua, de fissuras, de múltiplas fissuras na língua associada à presença de cândida, de candidíase. Também o câncer oral, em que se ressaltam duas lesões ulceradas, sendo que uma dessas lesões é bastante sugestiva de câncer oral, de carcinoma de células escamosas da boca, porquanto se constata a presença dessa ulceração e os bordos elevados, bordos em roletes, como nós já mencionamos em vídeos anteriores. Já nessa foto, nessa figura à direita, nós constatamos essa lesão ulcerada, contudo, ela não apresenta aquele aspecto característico do carcinoma de células escamosas da boca, do câncer oral. Contudo, em paciente diabético, qualquer lesão ulcerada, especialmente as que apresentam essas bordas em roletes, essas bordas elevadas, com essa fissura, com essa depressão central, como se fosse um vulcão escorrendo larva, eu sugiro o diagnóstico diferencial, a suspeita de carcinoma de células escamosas da boca, ou em outras palavras,
câncer oral. E também, como consequência da necrose pulpar, a patologia periapical, como ilustrada em tela, em que se constata uma lesão radiolúcida periapical com comunicação drenando já em fase de exteriorização para a mucosa oral, periodontite apical. Também a diabetes apresenta manifestações em nível da articulação temporomandibular com limitação da abertura da boca. E, finalmente, a periimplantite, ou seja, aquela inflamação em volta de implantes dentários, em que também em verde se ressalta o nível ósseo que deveria um paciente normal de uma determinada idade apresentar e o nível ósseo de um paciente com diabetes. Isto posto, a seguir nós passamos a apresentar essas manifestações orais da diabetes no contexto da Covid-19. Feitas essas considerações acerca das manifestações sistêmicas da diabetes, bem como das manifestações orais da diabetes, nós passamos a estudar qual o elo de ligação entre as manifestações orais da diabetes em pacientes com Covid-19, qual a importância do controle dessas manifestações orais relativamente a uma atenuação dos sinais e sintomas relacionados com a Covid-19. E basicamente, para tanto, nós vamos nos valer dessa figura que foi extraída dessa referência bibliográfica, que se trata de uma carta ao editor, onde os autores eles ressaltam a relação que existe entre o risco relativo de pneumonia associado ou presente na Covid-19 com a presença de moderada doença periodontal ou inflamação, infecção nas gengivas e a prevalência da diabetes do tipo 2 nesses pacientes. Lembrando que a diabetes do tipo 2 é aquela decorrente de fatores de risco, tais como a falta de exercícios físicos, a obesidade, que determina uma resistência das células de diferentes tecidos à ação da insulina. De maneira que esses três parâmetros, quando se analisa em pacientes portadores de Covid-19, eles apresentam-se crescentes, ou seja, há uma relação entre eles, de maneira que é aconselhável um paciente portador de diabetes que apresente Covid-19 o tratamento de todos os processos de natureza inflamatória e infecciosa, dentre os quais se ressalta a doença periodontal inflamatória, as patologias de natureza pulpar e as patologias de natureza periapical, porquanto essas patologias de natureza inflamatória, elas contribuem não somente para exacerbar o quadro inflamatório, a susceptibilidade à infecção em pacientes com Covid-19, como também exacerba todas aquelas comorbidades que são identificadas nesses pacientes, tais como as doenças cardíacas e as doenças
renais. Então, esse é basicamente o contexto, a importância de se controlar por meio de uma higiene oral adequada, escovação, enxágue com antissépticos bucais, o controle da placa dental, dentre outras medidas relativamente a essas manifestações orais em pacientes diabéticos que também apresentam Covid-19. Nesse vídeo nós apresentamos duas lesões bastante frequentes, dois temas bastante frequentes nos concursos nesse período pós-pandemia, concursos em odontologia. Quais sejam? A primeira delas é as manifestações orais em pacientes diabéticos. Como nós sabemos, os pacientes diabéticos são pacientes que requerem um atendimento especial, portanto, o diagnóstico dessas manifestações orais já é usualmente questionado. Contudo, um outro tipo de lesão, de tema, de questionamento acerca dos concursos públicos é as manifestações orais em pacientes diabéticos no contexto da Covid-19, correlacionando também com os outros fatores de comorbidade relativamente a esses pacientes diabéticos e a essas manifestações orais. De maneira que eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para você, ajudar você a se preparar para esses concursos em odontologia, especialmente agora no período pós-pandemia, em que esse tipo de questão correlacionando Covid-19 com pacientes que requerem atendimento especial em ambiente, em consultório odontológico, será um tema bastante questionado em concursos na área de odontologia. No mais, um grande abraço e eu espero nos ver no próximo vídeo.